Eu convido você a abrir a palavra de Deus em duas passagens. Nós vamos abrir em duas passagens. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. E Salmos capítulo 9. Nós vamos ler outras passagens, no caso eu vou citar outras passagens, mas juntos nós vamos ler essas duas. Deuteronômio 32, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, e Salmos capítulo 9. Repetindo mais uma vez, Deuteronômio, capítulo 32 e Salmo, capítulo 9. Você que já achou, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor pedindo esclarecimento. Senhor, em nome de Jesus, eu vou falar de Ti. Eu vou apresentar mais um atributo do Senhor. E desta vez é a justiça. Guia-me, Pai. Não permita-me colocar palavras erradas que vão distorcer a Tua verdadeira imagem. Pois como eu disse, eu vou falar do Senhor. Enche-me de temor. Que eu não fale nada da minha cabeça ou do meu coração, mas simplesmente aquilo que o Senhor diz nas Escrituras. E eu peço que o Senhor dê aos que vão ouvir essa mensagem também temor para receberem a palavra. Que a cabeça deles esteja 100% aqui. Que eles não venham se distrair com qualquer outro assunto. Porque não há nada mais importante a ser feito, pensado, do que isso, a Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhe para cá, nós estamos pregando uma série de mensagens sobre os atributos de Deus. E já falamos aqui sobre 2 atributos. Lembrando que atributos são características, a essência de Deus. Falamos sobre a soberania, e falamos por 3 domingos seguidos sobre a soberania. Alguns aqui ouviram coisas que ficaram até espantados, porque jamais imaginavam a soberania de Deus da forma que foi abordada. Domingo passado nós falamos sobre a santidade de Deus, que é o único atributo que os anjos declaram, repetindo 3 vezes, né? Santo, Santo, Santo. Falamos bastante sobre a santidade de Deus. E hoje iremos falar sobre a justiça de Deus. E domingo que vem, eu vou concluir essa série de mensagens falando do amor de Deus. E eu havia anunciado que esses 3 domingos, o domingo passado, hoje e o próximo, seriam os domingos mais importantes da sua vida. Afinal de contas, se você entender a santidade, se você não, alguém não estava aqui domingo passado e não sabe, não estava no culto, quem não estava? Lá no meu canal do YouTube tem uma mensagem, a mensagem que pregamos eu botei lá, santidade de Deus. Se você entender a santidade de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus, você vai entender a cruz. Você só vai conseguir entender a cruz, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Você só vai entender
Cristo e sua obra, se você entender a santidade, a justiça e o que mais? O amor de Deus. Então o amor vai ficar para domingo que vem. Nós vamos tratar hoje da justiça. E eu quero falar da justiça de Deus de duas formas, em dois sentidos. A primeira delas está em Deuteronômio. Vamos ler capítulo 32, verso 4. Deuteronômio 32, verso 4. O texto diz: Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas, e os seus caminhos todos justos. Deus é fiel, jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Vamos ler mais uma vez. Ele é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel, jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Até aí, olhe para cá. O que o texto nos apresenta aqui sobre Deus? Que Ele é perfeitamente justo. O texto nos apresenta um Deus que não comete erros. Um Deus diante do qual ninguém pode chegar e dizer: o Senhor errou. O Senhor cometeu uma injustiça. O Senhor deixou a desejar nisso. Não, ninguém pode falar isso diante de Deus. Não é porque tem medo de Deus, é porque de fato Deus nunca erra. Você sabe que o conceito de justiça aqui na terra, quando nós falamos fulano é justo, fulano é uma pessoa justa, essa justiça não pode ser associada à perfeição. Porque apesar, as pessoas dizem, fulano é justo, aí você vai ver a vida do fulano, ele não é justo. Ele pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, mas ele não pode ser justo. Porque se você olhar a fundo a vida dele, você vai ver que ele erra. Você vai ver que ele tropeça. Você vai ver que ele comete algum erro. Mas com Deus não tem esse problema. Deus é completamente justo. Deus é perfeito. Não há nada, gente, nenhuma decisão que Deus tome, nenhuma obra que Deus realize, não há nada que Ele faça que cometa algum tipo de erro. Então, primeira coisa, Deus é justo no sentido de perfeição. Mas eu não vou me estender nessa questão, porque isso eu acredito que todos estão de acordo. Ou alguém aqui pode dizer, não, pastor, Deus ele pode ser justo, mas ele não é perfeito. Alguém? Vem cá, pega aqui e fala. Alguém? Alguém ousa? Não é por medo de Deus, não é por medo de Deus que você vai fazer isso, porque de fato não existe qualquer sombra de erro em Deus. E já que estamos todos de acordo sobre Deus ser justo nesse sentido, agora eu quero falar do outro sentido da justiça de Deus, e a mensagem de hoje vai girar em torno desse sentido. Por favor, olhe para cá e deixe as coisas para depois, não pense em nada agora, não. Fica aqui, para que você tenha o entendimento correto. O segundo sentido de Deus ser justo é que Ele julga. Deus é justo no sentido de ser juiz. Deus é justo no sentido de que Ele está assentado num trono e Ele tem que exercer juízo sobre as nações. Então, se por um lado eu disse que Deus é justo no sentido de perfeição, agora eu quero tratar do sentido de punição. Qual a palavra que eu usei? Deus é justo no sentido de punição. Veja essa questão de Deus ser juiz. Salmo 9, verso 7. Capítulo 9, verso 7. O texto sagrado diz: o Senhor, Salmo 9, verso 7, o Senhor reina para sempre. Para o julgamento,
firmou o seu trono. Ele julga o mundo com justiça. Mais uma vez, ele julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Olhe para cá, até aí. Então você já entendeu que Deus é justo no sentido de ser perfeito. Mas agora você vai entender que ele é justo no sentido de ser juiz. No sentido de que ele julga as nações e julga de uma forma justa. E ainda há pouco eu usei a palavra punição. E é sobre isso que eu quero falar. Um Deus que é justo e porque é justo ele pune. Um Deus que é justo e porque é justo ele castiga. Não precisa abrir. Agora eu vou começar a citar, tá? Eu tenho citado muitas referências. Se você quiser anotar ou depois pegar com alguém que anotou, eu vou começar a citar. Eu vou ler e vou citar para você. Deus é tão justo no sentido de punir, no sentido de fazer juízo, que em Êxodo 34, 7, diz assim, um pedacinho só. Contudo, não deixa de punir o culpado. Mais uma vez, contudo, não deixa de punir o culpado. Se você ler o capítulo todo de Êxodo 34, você vai ver que está escrito lá que Deus perdoa, que Deus usa de misericórdia, que Deus é bom, mas ele não pode deixar de punir o culpado. Ele não pode deixar de castigar o culpado. Ele não pode deixar de inocentar o culpado. Por que não? Porque ele é justo. Vamos sair daqui um pouquinho e vamos a um tribunal? Para a gente entender sobre a justiça, nenhum lugar melhor do que um tribunal. No tribunal você tem lá sentado no trono, na cadeira principal, a figura do juiz. E o papel dele ali é fazer justiça, é julgar de forma justa. Aí vamos dizer que diante desse juiz, nós temos um assassino. Nós temos uma pessoa cruel. Uma pessoa que assassinou a própria família. Sei que é ruim falar dessas coisas logo cedo, mas é para que você entenda. Diante do juiz está um homem que assassinou a própria família. Se esse juiz é justo, qual vai ser o veredito? Qual vai ser a decisão dele com respeito àquele assassino? O juiz é justo. Diante dele está um assassino. O que o juiz vai determinar sobre aquele assassino? O que ele vai determinar? Fala aí. Na hora que ele for bater o martelo, ele vai dizer, o veredito é, você está solto. É isso? O veredito é, você está perdoado. O veredito é, eu vou te dar uma segunda chance. O veredito é, você está condenado. Há tantos anos de reclusão e, dependendo do país, você está condenado à prisão perpétua ou pena de morte. Alguém vai poder se levantar naquele tribunal e dizer assim, esse juiz, ele é muito cruel. Esse juiz é muito ruim. Esse juiz é muito rigoroso. Alguém vai dizer isso no tribunal? Todo mundo vai aplaudir o juiz. Poxa, ele executou justiça. Agora e o contrário? Se diante do juiz está lá o assassino, e o juiz olha para o assassino e para todos que estão na audiência e diz assim, olha, você é muito cruel, você é muito ruim, mas eu sou bom. E porque eu sou bom, veja bem, eu vou te dar uma segunda chance. Ou então, porque eu sou bom, veja bem, você não vai ser preso. Você errou, mas pode ir. Você está solto. Abra aí, guardas, abra aí as portas que ele vai embora. O que você diria a respeito desse juiz? Injusto. Sabe o que ia acontecer? As pessoas não iam nem deixar o assassino sair. As pessoas iam querer linchar o assassino e o juiz junto. Iam agarrar o juiz pelo colarinho
E iam espancar o juiz. Por quê? Porque o papel daquele juiz não é ser bom. O papel daquele juiz é executar justiça. Ele tem que punir o culpado. Ele tem que castigar o culpado. A lei ordena que o culpado pague pelo crime que ele cometeu. Então Deus, sendo o justo juiz, o que ele tem que fazer com o culpado? Punir. O que Deus tem? Deus, sendo o justo juiz, o que ele tem que fazer com o culpado? Condenar. Deus é o justo juiz. O que ele tem que fazer com o culpado? Castigar. Porque ele é justo. Estão todos de acordo até aí? Eu pergunto a vocês, isso é bom ou ruim? O fato de Deus ser um justo juiz e ter que punir o culpado é algo bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Não entendi, pastor. Você vai entender agora. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Porque nós estamos na figura usando o exemplo do tribunal. Quem é o culpado? Meu marido, pastor. Meu filho que está lá em casa. Quem é o culpado? Eu vou trocar a palavra culpado por pecador, que dá na mesma. Cometer um pecado equivale a cometer um crime. Cometer um pecado equivale a quebrar a lei. Cometer um pecado te torna um pecador ou um culpado. Então, pecador e culpado é uma coisa só. Deus é justo porque é perfeito. Deus é justo porque ele tem que julgar. E porque ele é justo, o que ele tem que fazer com o culpado? Punir, castigar, condenar. Quem é o culpado? O pecador. Quem é o pecador? E agora? Eu preciso que você entenda que o fato de Deus ser justo é algo que, no mínimo, nos deixa desesperados. É algo que, no mínimo, nos coloca numa sinuca de bico. O fato de Deus ser justo é algo que, no mínimo, nós devemos temer. Pastor, me desculpe. Quando o senhor perguntou quem é o culpado, eu não levantei a mão porque eu não sou. Quando o senhor perguntou quem é o pecador, eu não levantei a mão porque eu não sou pecador. Vou provar para você que você é. Nós não estamos nos Salmos? Então o que custa a gente ler junto? Vai no capítulo 14. Esse daqui eu pedi para você abrir porque está pertinho, não vai demorar. Salmo 14, 2. Pode ser a partir do 1. Salmo 14, 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Aí começa. Não há um que faça o bem. Vamos avançar. Olha isso. Dos céus, o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria. Alguém que busque a Deus de coração. Verso 3. Todos se desviaram. Repare na palavra que a Bíblia usa. Alguns se desviaram? Parte da humanidade se desviou? O que está escrito? Todos se desviaram. Igualmente se corromperam. Atenção, não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Olhe para cá. E agora? Paulo vai usar essa mesma passagem, lá em Romanos 3, para dizer o seguinte: todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há um.
Essa passagem que nós lemos, Paulo vai falar lá em Romanos 3, 23, que não há um. Aí eu pergunto a você, Deus é justo juiz. Ele tem que punir o culpado. Quem é o culpado? Pastor, eu sou o culpado? Que crime eu cometi? Pessoal, que crime o assassino cometeu? Ele matou alguém. Ele quebrou uma lei. E aqui eu não estou nem falando da lei de Deus, estou falando da lei do país. Ele matou alguém. Tem que pagar. Que crime eu cometi, pastor? Que crime nós cometemos? Nós quebramos a lei. Só que agora eu não estou falando da lei de trânsito. Agora eu não estou falando da legislação brasileira. Agora eu estou falando da lei de Deus. Porque cada um de nós aqui, atenção ao que o pastor está te falando, cada um de nós aqui já quebramos a lei de Deus. Não uma, não duas, não 3 vezes, mas centenas e milhares de vezes ao longo das nossas vidas. Então, pastor, eu nunca quebrei a lei de Deus. Leia os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é um resumo da questão moral da lei de Deus. Leia os 10 mandamentos. Leia os 10 mandamentos, incluindo eu não lembro uma palavra aqui, mas incluindo a maneira que Jesus tratou os 10 mandamentos. Porque se você ler os 10 mandamentos, você vai encontrar uma lista, aí Jesus vai aperfeiçoar essa lista, pegando, por exemplo, aquele mandamento. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Então a lei dizia que se eu sou casado, eu não posso trair a minha esposa ou meu marido. Ou se eu sou solteiro, eu não posso, enfim. Mas o que Jesus fala sobre esse mandamento? Qualquer um que olhar com intenção impura para outro homem, para outra mulher, já está adulterando. Então pega a tua vida e compare a tua vida com o que a lei diz e com o que Jesus diz sobre a lei. Você vai chegar a uma única conclusão. Você já quebrou diversas vezes a lei de Deus. E o juízo de Deus é tão justo que ele consegue julgar até as intenções do seu coração. Porque um dos mandamentos é: não cobiçarás a mulher do teu próximo, o campo do teu próximo, as coisas do teu... Não cobiçarás nada ou ninguém que pertence a outra pessoa. Você sabe o que é cobiçar? É no coração desejar. Você não fez nada, você só está... E Deus consegue ver até isso. Você está entendendo a enrascada que o ser humano está? Você está entendendo o buraco profundo que o ser humano se meteu? Porque estamos diante de um Deus que é justo, e porque é justo ele tem que punir o culpado, ou o pecador. E quem é o pecador, o culpado? Aquele que quebra a lei. Quem que já quebrou a lei? Todos nós. Não estou falando todos nós que estão aqui, toda a humanidade. Sabe a tua criança que está ali na escolinha? Escuta isso. A tua criança que está ali na escolinha, ela já quebrou a lei. Porém, ela fez de forma inocente, inconsciente, de forma ingênua. Logo, as crianças, elas não serão cobradas dos pecados cometidos. Por isso, quando uma criança morre, ela é salva. Porque apesar dela ter, desculpa, eu não estou falando mal do teu filho, mas eu estou expondo aqui uma realidade bíblica. Apesar da criança já nascer com uma natureza ruim, ela pratica certas coisas na inocência, na ignorância. Então ela não vai ser cobrada. Mas a partir do momento que a criança vai crescendo e alcança a idade do juízo, da consciência, ali ela começa a se tornar culpada diante de Deus. Para quem nunca me ouviu falar sobre a natureza ruim da criança, do ser humano desde de criança,
Basta você que tem criança em casa olhar o comportamento das suas crianças. Desde da idade mais tenra, mais pequenininha. Criança tem raiva? Criança tem ódio? Gente, se a criança tivesse força, na hora que você fala não para ela, se ela tivesse força física e habilidades com armas, tu não ia querer falar não para ela. Porque já nasce, já é da natureza. Veja a enrascada que a humanidade está. A humanidade é uma raça pecadora que tem que prestar contas diante de um Deus que é justo. E esse Deus tem que punir os pecadores. Para concluir essa questão de que todos são pecadores, não precisa abrir, mas anote se quiser, em 1 João 1,8, João vai dizer assim: se alguém diz não ter pecado, esse alguém é mentiroso. Para acabar com aquele assunto, todos somos. Todos somos pecadores e culpados diante de Deus. Eu posso continuar? Vai ficar mais feio. Vocês estão me dando permissão para continuar. Vai ficar mais feio. Tá bom. Não briga comigo, não. Deus é justo, tem que punir o culpado. Quem é o culpado? A humanidade. Como que Deus vai punir o culpado? Qual é a forma que Deus vai usar para punir o culpado? Qual é o instrumento que Deus vai usar para punir o culpado? A sua ira. Pastor, Deus, ele tem ira. Deus fica irado mais do que você imagina. Pastor, mas Deus não é amor? Sim, domingo que vem eu vou falar disso. Mas se você não sabe, quem ama, odeia. Quem ama também odeia. Não tem como você dizer que ama e não odeia. Por exemplo, se eu disser que amo os judeus, eu tenho que odiar o Holocausto. Porque o Holocausto foi o sacrifício de milhares de judeus. Como eu posso dizer, eu amo os judeus, e eu olho para o Holocausto e falo, mais uma situação que aconteceu aí no mundo. Tem como? Se eu amo os judeus, eu odeio o Holocausto. Quem aqui ama crianças? Além de mim, quem ama criança? Então você odeia pedofilia. Tem como você dizer, eu amo crianças, e ver um caso de pedofilia e começar a rir? Que engraçado. Tem como? Se você você diz que ama criança e lida com a pedofilia como se fosse algo comum e até engraçado, você é pior do que o pedófilo. Porque quem ama, odeia. Você ama Deus? Então você odeia o diabo. Então, o fato de Deus ser justo faz com que ele também seja um Deus irado. Pastor, eu nunca ouvi falar disso. Realmente, pouco se fala da ira de Deus. Porque assusta as pessoas. E posso falar? É para assustar mesmo. Deus é um Deus irado. Eu vou citar aqui de novo, tá? Você anota para ler em casa. Mas o Salmo 7,11 vai dizer: Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. O que é indignação? O que é uma pessoa estar indignada? Está sorrindo? Está contente? Está feliz? Está com raiva. Está revoltada, está irada. O salmista diz, Deus é justo juiz e ele sente indignação todos os dias. Pastor, Deus está irado todos os dias? Todos os dias. Se você estava aqui domingo passado, no Sermão da Santidade, você vai lembrar que uma das palavras que citamos, de Abacuque, é que Deus é tão puro de olhos. Abacuque ou Miqueias, não me lembro. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E quando Deus olha lá de cima para a humanidade todo dia, o que ele contempla? O que ele vê? O mal. Então Deus está irado todos os dias.
Romanos 1,18, anote. Ou se você é rápido de Bíblia, vai lá. Diz assim, a ira de Deus. Olha como Paulo é claro. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. O que Deus olha quando vê a humanidade? Injustiça, impiedade e transgressão. E a ira de Deus se acende quando ele vê tudo isso. Deus é um Deus irado. Deus é um Deus irado. Pela terceira vez, Deus é um Deus irado. Então nós já vimos aqui que Deus é justo porque é perfeito. Que Deus é justo porque ele julga e tem que punir o culpado. Já vimos aqui quem é o culpado, os pecadores. Quem são os pecadores? Já vimos aqui que Deus está irado contra os pecadores todos os dias. E agora, outra observação. Deus, por ser justo e por estar irado, ele tem que castigar o culpado. Lembra do juiz lá no tribunal? Ele tem que bater o martelo e condenar. Deus, pela sua justiça, ele tem que condenar. Ele tem que aplicar o golpe da lei. Ele tem que castigar e punir o pecador. Pastor, mas Deus não faz isso. Será? Veja o caso de Adão. Adão, presta atenção, ó. Estou te botando aqui nesse jardim, cuida dele bonitinho, tá? Você vai dar o nome para os animais e para tudo. Tudo isso aqui, eu fiz você a minha imagem de semelhança. Tem uma mulher aqui, ó, que vai te auxiliar e tal. Agora presta atenção, Adão. Você pode comer de tudo que está aqui. Mas tem uma árvore. Você não pode nem chegar perto. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma lei. Deus deu uma ordem direta. Deus não falou com alguém para falar com Adão. Deus deu uma ordem direta. O nome disso é ordem direta. E já deixou claro, o dia que tu comer, vai ficar tudo certo porque eu sou um Deus muito bom. É isso? O dia que você comer, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. O dia que você comer, você vai morrer. Aí Adão comeu, juntamente com Eva. O que Deus fez com Adão? Ô Adão, todo mundo erra. Pode continuar aqui. Foi isso? Deus puniu Adão. Deus expulsou Adão. E ali Adão morreu. Pastor, morreu? Eu vi lá que ele teve filhos depois de tudo isso. Ele morreu. Não, sim, ele morreu, mas ele não morreu fisicamente, a princípio. Ele morreu espiritualmente. Porque ele se afastou de Deus. Ele perdeu o acesso a Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. Deus teve que castigar Adão. Deus teve que punir Adão. Porque Deus ficou irado quando viu Adão quebrar a lei que ele havia dado. Quando viu Adão desobedecer a ordem que ele havia dado. Não, pastor, mas Deus ele só fez isso com Adão. Ezequiel 18:20 vai dizer o seguinte: a alma que pecar, essa, olhe para mim, morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E ainda, em Romanos 6:23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Me dá calor, me dá agonia. Porque às vezes a pessoa fala, que maravilha, Deus é tão justo. Inclusive elas falam assim, ó Deus, olha o perigo, Dona Maria. Ó Deus, o Senhor é justo, faz justiça na minha vida. Você está vendo o que você está pedindo para Deus?
ao falar ou ao pedir para Deus fazer justiça, você está entendendo o que você está falando para Deus? Deus, me dá o que eu mereço. O que você merece? Um carro bom. Não é não? O que o ser humano merece? Uma vez que ele é um culpado diante de Deus, o que ele merece? A morte. Pastor, mas eu já pedi tanto para Deus fazer justiça na minha vida. Eu também já pedi, mas Deus foi tão misericordioso que Ele não fez. Porque se Ele tivesse atendido aquela oração, Ele abriu o chão e eu ia cair direto no inferno. Pastor, eu vim aqui para o Senhor me colocar para cima. Minha vida está tão difícil. Eu estou precisando de uma palavra que me levante. E o Senhor está me jogando para baixo. Não, não sou eu que estou jogando para baixo. A Bíblia joga o homem para baixo. A Bíblia bota o homem dentro de um buraco. A Bíblia enterra o homem. E aonde que Deus há de punir o pecador? Num lugar que Ele preparou. Qual, pastor? Um lugar chamado Lago de Fogo. Já ouviu falar? Quem já ouviu? O que é o Lago de Fogo? É o lugar que Deus preparou para punir Satanás, a morte, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não tiverem um nome escrito no livro da vida. É o Lago de Fogo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus abrisse o chão e jogasse todo mundo no inferno, Deus seria injusto ou justo? O que vocês acham? Vocês estão entendendo a mensagem? Se Deus abrisse o chão e jogasse todo mundo no lago de fogo, Ele seria justo ou injusto? Perfeitamente justo. Satanás ia reconhecer que Ele é justo. Porque Satanás ia falar, é verdade, eu pequei, eu me rebelei e Deus me puniu. A natureza ia aplaudir Deus. Porque a natureza ia pensar assim, nós obedecemos a ordem de Deus. Adão não obedeceu, o homem não obedece. Para pensar, vocês já leram Gênesis 1, a história da criação? O que Deus mandou a natureza fazer, a natureza fez. O que Deus mandou o homem fazer, o homem não fez. Então se Deus punisse toda a raça humana no inferno, ninguém poderia chegar diante dele e falar assim, o senhor cometeu um erro. Não é assim. Não seja tão cruel. Porque Ele é extremamente justo e perfeitamente justo. Tudo isso Ele faz porque Ele é justo. Só que agora, eu tenho uma notícia curiosa para te dar. E uma declaração a fazer. Se Deus fosse apenas justo, todos nós estaríamos perdidos. Se Deus fosse apenas santo, todos nós estaríamos perdidos. E se eu pregar apenas sobre a justiça de Deus, eu estarei cometendo um grande engano. E aqui entra o que na teologia é chamado de dilema do Evangelho. Sabe o que é um dilema? Pessoal, eu estou falando demais? Eu posso continuar? O que é um dilema? É um grande problema. Um dilema é uma situação muito difícil. O dilema é uma situação que te deixa meio sem a saída. E você sabia que Deus, Ele teve um grande dilema? Qual, pastor? O dilema é o seguinte: Deus é justo e tem que punir. Estão todos de acordo? Você que está aí mais no fundo, estão todos de acordo? Alguém tem algo contra isso? Alguém tem que dizer, Deus é justo, mas não tem que punir. Alguém vai dizer isso? Então estamos de acordo que Deus é justo e Ele tem que punir. E aonde que está o dilema? Agora, Deus te ama e quer te salvar. Entendeu, não? Entendeu o grande problema? Deus é justo e tem que te punir, mas Ele te ama e quer te salvar. Por
Por que é um dilema? Tem uma passagem... É muito curioso. Só para anotar também, tá? Provérbio 17:15. Anotar não, a gente estava em Salmo, por que não ir junto em Provérbios, né? Vai lá comigo. Pastor, onde fica Provérbio? Dona Maria, Dona Maria. Eu vou aí, hein, Dona Maria. Depois de Salmos. Provérbios 17:15. Nós estávamos em Salmos, vai umas folhas para frente, você vai cair em Provérbios. Olha a situação, olha o dilema. Por mais que mude em algumas versões, a ordem das palavras, mas o significado é o mesmo. Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Há duas injustiças que o Senhor abomina. Primeiro, que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Mais uma vez, há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Olhe para cá. Outras palavras. Aqui a Bíblia traz palavras um pouco que não estamos familiarizados. Mas sabe o que está querendo dizer aqui? Quer ver uma coisa que Deus odeia? É que o culpado seja inocentado. Deus odeia isso. A gente também odeia. Você já viu na televisão? Fulano foi provado o crime e ele foi solto. Quem já viu? Como é que a gente fica? Com raiva. Quando Deus olha um culpado sendo inocentado, Deus odeia isso. Agora eu pergunto para você. Como que Deus vai simplesmente inocentar você? Como que Deus vai simplesmente olhar para você e falar assim, você está perdoado? Pensa comigo. Se Deus falasse assim, eu não vou mandar o Jonatas para o inferno, porque eu amo ele, eu vou perdoar ele. Por mais bonito que seja, não seria certo. Porque eu não mereço ser perdoado, eu mereço ser condenado. Se Deus simplesmente olhar e falar assim, o Jonatas, ele quebrou a minha lei, mas eu não vou punir ele. O céu inteiro ia olhar para Deus e falar, o Senhor está sendo injusto. Satanás ia gritar lá do inferno, o Senhor está sendo injusto. A natureza ia bradar, Deus é injusto. Porque Deus não pode inocentar um culpado. Só que Ele quer salvar o Jonatas, porque Ele ama o Jonatas. Ele quer salvar o Isaac, porque Ele ama o Isaac. Ele quer salvar a Raíssa, porque ama a Raíssa. Ele quer salvar a Mônica, porque ama a Mônica. Mas Ele não pode simplesmente perdoar e esquecer, porque Ele estaria sendo injusto. E Deus não é injusto, Ele é perfeitamente justo. E agora, pastor? E esse negócio de nome escrito no livro da vida? E esse negócio de salvação? E esse negócio da gente poder ser salvo? Por que isso existe? Por causa de um plano que Deus realizou na própria eternidade, que Deus elaborou. Um plano que Deus criou desde a eternidade. Deus criou um plano para salvar o homem sem deixar de ser justo. Deus criou um plano para perdoar o homem e continuar sendo. Olha a grandeza do que eu estou falando para você. Deus criou um plano para salvar o homem e ainda assim continuar sendo justo. E esse plano foi criado, sabe por quê? Porque Deus é amor. Mas hoje eu não vou falar do amor. Domingo que vem eu vou falar do amor. Se Deus fosse só justo, nós estávamos perdidos.
mas porque Ele é amor, existe uma porta de entrada para o céu. Existe uma corda que nos resgata do inferno. Existe um meio pelo qual eu e você podemos ser livres da condenação eterna. Pastor, que plano é esse? Como é o nome desse plano? Jesus. Louvado seja Deus. O nome do plano que Deus realizou, isso é muito grande. O nome do plano que Deus realizou para salvar o homem e continuar sendo justo, o nome desse plano é Jesus. Onde esse plano foi executado? Na cruz. Movido pelo o amor de Deus. Eu já queria falar agora, mas eu não tenho tempo. Mas desde já, eu quero lhe dizer que você merece o inferno. Mas se você crê em Jesus, você é salvo do inferno. Eu quero lhe dizer que você já está condenado. E a única forma disso mudar é crendo em Jesus. Suas boas obras não te salvam. Sua cesta básica que você doa não te salva. Você dar o troco certo não te salva. Você ser honesto não te salva. Você merece o inferno com toda a sua boa consciência. Você só não vai para lá se você pegar a tua fé, fé que Deus deu a você, e colocar no Cristo crucificado, naquele que executou o plano de salvação. Amém? Eu vou parar por aqui. Domingo que vem, o amor de Deus. Domingo que vem, o plano de Deus. E domingo que vem você vai entender a cruz. Domingo que vem você vai entender o porquê que você precisa de Jesus. Domingo que vem você vai entender o que a cruz significa. Vamos ficar de pé. Eu não aguento, eu tenho vontade de continuar. É muito grande. Como é que você vai chegar diante de Deus? Meu irmão, minha irmã, sabe por que as pessoas chegam diante de Deus e colocam Deus na parede? Como eu já fiz e já ensinei, como alguns aqui já fizeram. Quem é que já fez? Honestamente, o que é botar Deus na parede, pastor? É falar, Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer justiça. Quem já fez essa oração? Sabe por que você fez isso? Sabe por que eu fiz isso? Porque nós não tínhamos entendimento do que estamos aprendendo hoje. Eu duvido. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo. Eu duvido, depois do que você ouviu, você chegar diante de Deus e exigir dele alguma coisa. Duvido. E para deixar um gostinho para a semana que vem, se bem que o gostinho já existe, né? Eu já estou doido para chegar domingo que vem. Mas só um gostinho? Posso? Eu perguntei assim no Instagram essa semana. Fiz uma enquete lá sobre o Evangelho do Homem, o Evangelho de Deus, e eu coloquei assim: a cruz foi prova da justiça de Deus. Vou trocar as palavras que eu usei para ficar mais fácil. A cruz foi prova da justiça de Deus, certo ou errado? Aí teve gente que colocou errado. Aí eu coloquei depois: a cruz foi prova do amor de Deus. Aí todo mundo colocou, certo? Só que o que eu tenho para dizer a você, que a cruz foi prova das duas coisas. A cruz foi prova de que Deus é justiça e de que Deus é amor. Talvez você já ouviu que Deus provou o seu amor quando Cristo morreu na cruz. Mas Deus não estava provando só o seu amor, Deus estava provando a sua justiça. E aonde que Deus provou isso? Em Jerusalém, que era o centro do mundo. Todo mundo passava por ali. Por que Jerusalém? Por que ali? Por que... Parar de falar, senão... Na vontade eu tenho. Vamos deixar para domingo que vem? Pastor, mas eu estou desesperado aqui. O senhor falou que eu vou ser condenado, que eu sou culpado. Como que eu vou esperar domingo que vem? Eu já estou dizendo, corra para Jesus. Mas eu não entendo muito bem o que é isso, não importa.
Só de você desistir de se salvar, só de você desistir da ideia de que você é bom, de que você merece o céu, e correr diante de Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia, me salva. Eu não sei muito bem o que é isso que o pastor está falando, mas eu entendi que eu só posso entrar no céu por meio de Jesus. Me salva. Se você fizer isso agora, ele já te salva.